Sabe, queridos, esse ambiente espiritual que é gerado pela adoração, ele cria um ambiente favorável para que milagres aconteçam. É como você colocar a pipoca na panela e o óleo e colocar fogo. Parece que nada está acontecendo, mas quando menos espera, uma pipoca estoura, a outra já pega carona e estoura junto, e mais outra estoura. O que eu estou querendo dizer é que se você se envolver com essa atmosfera de adoração, você vai atrair a unção que representa o óleo. E você vai perceber que algumas coisas que estavam travadas há muitos anos, elas vão começar a estourar como pipoca. Aleluia! Amém? Não depende de Deus. A religião põe a responsabilidade em Deus. A palavra da fé traz responsabilidade para você. Tudo o que Deus fez, Ele já te deu, mas você aquece. Você entendeu? Então pare de ficar pedindo para Deus fazer e comece a se mover. E você vai perceber coisas acontecendo de uma forma tão gloriosa. Eu quero profetizar sobre a sua vida uma semana de milagres sobrenaturais. Você vai começar a sua segunda-feira, Senhor, eu vou começar a botar fogo, eu vou começar a aquecer, eu vou começar a botar óleo, e você vai perceber que as coisas vão começar a acontecer. Ei, e quando a primeira estourar, a segunda já pega carona. E se você manter o fogo aceso, a panela vai encher e vai transbordar, porque a Bíblia diz que nosso Deus, Ele sempre acrescenta mais do que o suficiente na nossa vida. O mais que suficiente não é para você. Algumas pessoas entenderam. Amém? Deus deseja que você transborde tanto que as pessoas que estiverem ao seu redor sejam alcançadas por aquilo que flui da sua vida. Aleluia. Oh, meu Deus. Sabe, queridos, nós precisamos nos acostumar com essa atmosfera, porque não somos normais. Esse povo do verbo da vida é esquisito. A gente é esquisito mesmo, mas é uma esquisitice santa de Deus, que nos põe na dimensão do espiritual. Sabe por quê? Porque as bênçãos, elas não são naturais, elas são espirituais. E se você estiver na dimensão espiritual, você vai trazer a bênção espiritual para o ambiente natural. Amém? Então, se você gosta de coisas normais, eu sugiro que você se deixe ser moldado pelo Espírito, porque no ambiente natural Deus não age. Deus age no ambiente sobrenatural, e por isso Ele nos tornou sobrenaturais. Não somos naturais. Amém? Um peixe só se dá bem embaixo d'água, e um crente só se dá bem no ambiente espiritual. É por isso que tem muito crente morrendo, porque ele está fora do seu ambiente natural, normal, que para nós é natural, é espiritual. Amém? Eu preciso entrar na mensagem. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, Paulo era um homem que vivia nesse ambiente, mas eu entendi por que ele vivia nesse ambiente. A Bíblia diz que ele declarava algumas coisas, e ele disse: agora não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Que diminua eu para que ele cresça, menos de mim e mais dele. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e essa vida que eu agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ele estava dizendo: ei, não importa mais o que eu desejo, o que eu sinto, o que eu penso, importa o que Deus pensa, o que Deus quer, o que Jesus é na minha vida, isso que importa. Isso colocou ele numa outra dimensão, a ponto dele experimentar coisas tão poderosas. Paulo, ele experimentou aquilo que os 12 que andaram lado a lado com Jesus não experimentaram, porque havia nele um coração intenso,
um coração rendido, um coração desprovido de religião. Paulo era um homem que combatia a religião, combatia tudo aquilo que vinha para tentar barrar o evangelho. Muitas vezes ele foi considerado como morto, mas ele dizia: ainda que o meu homem exterior se corrompa, contudo, meu homem interior, ele se renova de dia em dia. Ele tinha uma consciência tão grande daquilo que ele era por dentro, que aquilo que era por fora não importava muito. Amém? E isso deu a ele o privilégio de experimentar algumas coisas. Sabe, queridos, a Bíblia diz que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, diz que Paulo, ele viveu uma experiência tão gloriosa, mas tão gloriosa, que ele foi visitar a cidade que nós vamos morar. A Bíblia diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu e ele viu o paraíso. Ele viu o paraíso, sabe o que ele viu? Ele viu a cidade santa, a Jerusalém celestial, que vai descer do céu adornada. O lugar onde nós vamos morar, a restauração do Éden. Ele viu, ele foi lá, ele contemplou. A Bíblia não diz que ele entrou, diz que ele contemplou. Mas ele só viveu essa experiência porque ele se rendeu. Ele foi fazer uma visitinha na nossa morada. Agora, é interessante que essa experiência que Paulo viveu deu a ele uma ousadia tão grande. Paulo, antes dessa experiência era um, e depois dessa experiência era outra. Isso deu a ele uma ousadia tão grande para que ele proclamasse ou pregasse que não valia mais a pena se apegar às coisas da terra, porque aquilo que nos aguardava no paraíso era infinitamente melhor. Ele foi ver o paraíso, gente. Isso trouxe para ele uma consciência: ei, muitas coisas que são boas, mas nada se compara àquilo que há de vir. Nada se compara àquilo que nos espera. E ele começou a pregar essas verdades, gerando uma expectativa nas pessoas acerca desse lugar que ele contemplou, que ele viu. A Bíblia diz que ele foi arrebatado em espírito. E ele ainda diz: não sei se era eu. Ele na verdade conhece um homem, ele não quis se gloriar disso. Ele viu e ouviu coisas inefáveis, indizíveis. João, ele explica um pouquinho aquilo que Paulo viu lá em Apocalipse 21. E João, ele descreve esse lugar, e ele diz que o próprio Deus, nesse lugar, ele vai limpar dos nossos olhos toda lágrima. Não, pensa comigo, queridos, quando você tem muita intimidade com uma pessoa que está chorando, você chega lá e você faz assim. Entende? Alguém muito próximo, você chega lá e você seca a lágrima dela, em demonstração de que você a ama, de que você está junto com ela naquele momento. E a Bíblia diz que nesse lugar, Deus, o próprio Deus, Ele enxugará ou limpará dos nossos olhos toda a lágrima. O próprio Deus. E nesse lugar não haverá mais morte, nem sofrimento e nem dor. Então não se apegue tanto às coisas boas daqui que te impeçam de entrar nas coisas melhores que estão lá. Amém? Aleluia. Paulo, ele tinha tanta convicção disso, queridos, que ele falou aos irmãos da igreja de Roma, e ele diz o seguinte: as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada naquele dia. Você está sofrendo aí, não preocupe não. Isso aí tudo vai ficar para trás. Lá não tem morte, não tem choro, não tem pranto, não tem sofrimento. Nada se compara às experiências que nós vamos viver juntos naquele lugar. Então Paulo, ele estava pregando ousadamente essas verdades. E ele estava vivendo talvez um dos momentos mais frutíferos do seu ministério, porque ele estava pregando aquilo que ele viu. Ele viu na dimensão espiritual. Ele não foi em carne naquele lugar. Ele teve uma visão espiritual, um arrebatamento de sentidos, e ele começou a pregar acerca dessas coisas, a falar acerca dessas coisas. Ele estava possuído, convicto daquilo que ele havia visto e que era muito melhor, e o desejo que ele tinha. E ele diz: olha, o meu desejo é ir para lá, mas se porventura a minha estada aqui produzir algum benefício, eu fico por um tempo mais.
Agora, veja bem, esse Paulo pregando essas verdades, ele viveu talvez um dos momentos mais poderosos e frutíferos do seu ministério, e por causa da efetividade do evangelho que ele estava pregando, sabe o que começou a acontecer? Perseguição e pressão. Deixa eu me dizer algo para você: se em algum momento da sua vida ou do seu ministério você sofreu perseguição, é porque provavelmente você estava num momento de frutificação. Paulo estava frutificando, ele foi perseguido. Agora, é interessante que Paulo, ele não retrocedeu diante da perseguição. Ele tomou uma postura. Agora, é interessante que Paulo, ele reconhece que aquela perseguição era obra de Satanás, que veio sobre ele tentando paralisar a sua vida, paralisar o seu ministério. E é o fato que ele mesmo, ele define essa situação que estava acontecendo nesse momento, um momento que ele estava pregando ousadamente acerca das coisas que ele vislumbrou naquele lugar. Ele não trazia detalhes, mas ele pregou com muitos detalhes acerca do arrebatamento. O resultado disso é que a sua mensagem se tornou extremamente efetiva, mas também junto com isso veio perseguição. E ele reconhece que essas situações que estavam se opondo a ele, ele define isso como um mensageiro de Satanás. As perseguições, as oposições, as aflições, as angústias, as pressões que ele estava vivendo, tudo aquilo era definido como um mensageiro de Satanás tentando paralisar ele. E então, você está comigo em 2 Coríntios capítulo 12? Abriu? Abra aí a sua Bíblia. Eu tentei trazer você para o contexto desse capítulo. Segunda Coríntios capítulo 12. Dentro desse contexto de perseguição, dentro desse contexto de aflições, de angústias e necessidades, por causa da eficácia da mensagem que ele estava pregando, ele então define toda aquela situação como um mensageiro de Satanás. E então chega no versículo 8 em diante, do 8 até o 10, e ele diz o seguinte, acompanha comigo, diz assim: acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Do que ele está falando aqui? Do mensageiro de Satanás, das aflições, das perseguições, das angústias, das pressões que ele estava vivendo. Acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E o Senhor lhe disse: a minha graça te basta. Ei, você não se alegra com isso? Deus disse a Paulo: ei Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Perceba que ele não está falando de doença aqui. Então o espinho na carne do Paulo não era doença. Se você quiser saber a mais a respeito disso, faça um remo. Amém? E então ele continua e diz o seguinte: porque quando estou fraco, então aqui sou. Diga, quando eu estou fraco, aí então é que sou forte. Eu vou ler essa mesma passagem na versão da Bíblia a Mensagem, logo após a oração de Paulo pedindo que afastasse o mensageiro de Satanás. E o Senhor responde a Paulo, apenas ouça, porque é outra versão, talvez você se confunda um pouco, mas é o mesmo texto. Diz o seguinte, a resposta do Senhor a Paulo: a minha graça é o bastante, e é tudo o que você precisa. O texto continua e diz: a minha força brota da sua fraqueza. Assim que ouvi isso, achei melhor me resignar, desistir de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom.
Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora enfrento com alegria estas limitações, contudo o que me torna pequeno: abusos, acidentes, oposições, problemas. Simplesmente permito que Cristo assuma o controle. Olha o que Paulo diz: ei, diante de tudo isso, tudo que eu faço é permitir que Cristo assuma o controle. Ei, isso explica muito, porque muitos estão sofrendo. Ei, deixe Cristo assumir o controle e tudo vai mudar. Ele diz: simplesmente eu permito que Cristo assuma o controle. E então o texto termina dizendo: e quanto mais fraco me apresento, mais forte eu me torno. Sabe, queridos, o que é mais relevante nesse texto não é o que Paulo disse. A maioria das pessoas, ou dos teólogos, eles pegam esse texto e dão uma ênfase tão grande no espinho da carne. Mas a ênfase do texto não é essa. A ênfase do texto é aquilo que Deus disse. Você sabe o que Deus disse? A minha graça te basta. Esta é a ênfase do texto. Na outra versão que eu li diz: a minha graça é o bastante e ela é tudo o que você precisa. Essa é a essência do texto de 2 Coríntios capítulo 12. A graça de Deus, a suficiência da graça de Deus. Perceba, queridos, que a ênfase do texto não é dada ao problema, mas sim a solução do problema. Muitas vezes nós olhamos para o problema e ele fica tão grande. Mas sabe de uma coisa? Nada é demasiadamente difícil para Deus, porque agindo Deus, quem impedirá? Quanto mais você olhar para Deus, mais pequenos os seus problemas se tornarão. Amém? Mas como que eu olho para Deus, pastor? Olhe para a palavra vai apresentar Deus para você. Quanto mais você se encher da palavra, menos as circunstâncias externas vão paralisar você. Amém? Aleluia. Agora, a ênfase é dada à suficiência da graça, que estava disponível para Paulo, mas que também está disponível para mim e para você hoje. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estava disponível para Paulo, está disponível para mim e para você. Agora, eu quero trazer uma definição um pouco mais ampla do que é a graça. A definição mais rasa de graça é favor imerecido. Não é que está errado, mas é muito superficial. Na verdade, uma das melhores definições de graça significa a própria habilidade de Deus operando em nossas vidas e nos capacitando a fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Isso é a graça. A graça é o poder de Deus. O Senhor disse: ei Paulo, pare de murmurar, porque a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa justamente onde você é fraco. A graça é a habilidade de Deus, o poder de Deus me capacitando a fazer o que eu não podia fazer. Ou seja, a graça é justamente aquilo que liga o impossível ao possível. O que é a graça? A graça é aquilo que faz a impossibilidade se tornar possibilidade. Isso é a graça. Graça é aquilo que liga o homem ao propósito que Deus deu a ele como propósito de vida. O que a graça faz? Ela te liga ao propósito. Deixa eu explicar algo para você. Eu costumo dar esse exemplo quando eu ensino uma das matérias do Rema. Pastor Rodrigo, venha cá. Pastor Rodrigo é a graça. Olha, é a própria expressão da graça. Fique aqui, nesse lugar. Pastor Rodrigo, ele representa a graça de Deus. É um homem cheio de graça. Esse púlpito, ele é o propósito que Deus tem para a minha vida. Porque a Bíblia diz que Deus tem planos a nosso respeito. São planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e um propósito. O plano de Deus, muitos são os planos do homem, mas a palavra certa vem do Senhor. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Aqui está o propósito de Deus para as nossas vidas. Estou exemplificando. E aqui estou eu que recebi o propósito. Eu não consigo chegar até lá.
Deus me deu, mas pelas minhas condições naturais, eu não conseguiria chegar lá. Mas Deus é tão maravilhoso e tão bom. Diz: filho, fique tranquilo, porque a minha graça está com você. E a minha graça vai te ligar ao propósito que eu dei para a sua vida. E então, eu não alcanço lá, mas a graça me liga ao propósito que Deus tem para a minha vida. Aleluia. Essa graça, queridos, que nos capacita a superar qualquer obstáculo, qualquer dificuldade. Ser crente não é ter um atestado de imunidade de problema. Ser crente é contar com a graça para superar o problema. Amém? Aleluia. Ou seja, a graça de Deus é justamente aquilo que nos dá condições de vencer o invencível. É aquilo que nos dá condições de suportar aquilo que é insuportável. Fulano é insuportável. Ei, você tem graça até para suportar pessoas insuportáveis. Amém? Eu não suporto. Você suporta, ou você não é crente. Sabe, queridos, a palavra grega para graça, ela define graça. Na verdade, a palavra graça no grego, ela vem de uma raiz. A raiz é a essência daquela palavra, da onde ela foi extraída. E a palavra graça, ela vem da mesma raiz da palavra alegria. E é por isso que Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que o Senhor disse a Paulo: ei Paulo, a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça, ela vem dessa mesma raiz. É por isso que crente tem que ser alegre. Estava rindo com a minha esposa hoje no quarto, a gente se vestindo para vir para o culto. Eu estava de pijama. Gente, pelo amor de Deus, a gente estava rindo que só no quarto. Nós somos um povo alegre. A gente não é religioso, não. Amém. Porque nós temos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós somos um povo cheio de graça, cheio da alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E é por isso que o diabo tem feito tanta força para tirar a alegria do povo de Deus. Porque a tristeza enfraquece. Eu não quero tirar sua atenção. Desculpa, gente. Deixa eu voltar aqui. Melhor. Aleluia. Sabe, queridos, a palavra fraqueza aqui, essa a qual Paulo estava vivendo, não se refere a uma fraqueza física, mas se refere a uma limitação humana. Olha só. O que está dizendo aqui é que quando o homem chega no seu limite da possibilidade humana, é justamente aí que começa a se manifestar a possibilidade divina. Eu cheguei no meu limite. Imagina que esse palco aqui é o limite da possibilidade humana. E você está... Deus sabe que tem coisas que você pode fazer e por isso Ele não faz por você. Possibilidade humana. Então não espere que Deus faça coisa que você tem que fazer. Esse é o limite. Mas quando você chega à beira do limite, as minhas forças acabaram, eu não consigo mais, eu cheguei no meu limite. Quando nós chegamos nesse momento, nós temos duas opções: ou ficamos dentro do limite humano, ou nós pulamos para o ambiente da possibilidade divina. É uma decisão que você escolhe. Era isso que o Senhor falou para Paulo: Paulo, os seus limites estão acabados, mas os meus estão apenas começando.
Porque o meu poder ele vai se aperfeiçoar nesse momento, onde as suas forças naturais estão esgotadas, mas nesse momento o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia, aleluia. Agora, você entrar nesse ambiente é uma decisão de fé. Porque quando nós entramos no ambiente da possibilidade divina, a nossa razão, ela não consegue entender muito isso. E é por isso que muitos não recebem, porque fica no limite da razão. A razão funciona bem aqui, mas não funciona nada aqui. A razão funciona na condição da limitação humana, mas no ambiente espiritual, largue a sua razão e se envolva com o ambiente espiritual. Amém? Porque a sua mente vai dizer não dá, mas a palavra vai dizer: ei, você pode tudo naquele que te fortalece. A razão humana vai dizer que você não consegue, que você é um derrotado, mas nesse ambiente a palavra diz: ei, você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Agora é uma decisão de fé entrar nesse ambiente. Sabe de uma coisa? A fé é justamente aquilo que vai ativar a manifestação do poder da graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia. Ou seja, a graça é a parte de Deus, a fé é a parte do homem. Não espere que Deus faça tudo. Agora Deus é tão bom que até para a sua parte foi Ele que te deu, porque a fé foi Deus que te deu. Foi assim na salvação e será assim para todas as demais coisas. Você precisou exercer a sua fé para a salvação. Ah, mas eu não fui salvo pela graça. Foi de graça. Não é pelo que você fez, não é pelas cestas básicas que você abençoou alguém, não é porque você pagou a conta de luz, não é porque você fez penitência, não é pelo que você fez, é pelo que Ele fez. De graça. Agora a Bíblia diz que é por meio da fé. Fomos salvos pela graça, por meio da... A graça é a parte de Deus, a fé é a parte do homem. Agora não é só para salvação. Todas as demais coisas, elas funcionam exatamente assim. Agora, entenda algo. Nós estamos dentro da melhor dispensação que poderia existir. A dispensação a qual nós estamos vivendo, a que antevém o arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo a dispensação que antecede o arrebatamento da igreja. Sabe que dispensação é essa? É a dispensação da graça. Nós estamos na dispensação da graça. Abre sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos 5, 17. Você abriu aí? Diz o seguinte: porque se pela ofensa de um só, e nós sabemos que aqui está falando de Adão, pela ofensa de Adão, ou pelo pecado de Adão, pela ofensa de um só, a morte veio a reinar por este. Mas é tão maravilhoso que tem uma vírgula aqui, e o texto não para aqui, e continua, e diz: muito mais, diga muito mais. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Ei, se pelo pecado de um a morte veio a reinar, ei, fique tranquilo, aquele um ficou no passado, veio outro, e por meio da obediência desse outro, muito mais são aqueles que receberam a abundância. Ei, não é uma medida de graça, nós recebemos uma medida de fé, mas uma abundância da graça. A abundância da graça e o dom da justiça. Para quê? Para que pudéssemos
reinar em vida. Quando eu estiver lá na glória, eu vou reinar. Ei, você pode até reinar lá, mas comece a fazer seu test drive aqui. Amém? Deixa eu me dizer algo para você. Aqui está dizendo que nós recebemos uma graça tão abundante que nos deu condições, nos habilitou a reinar em vida. Ei, tem muita gente esperando para fazer coisas depois que morrer, depois que ir para a glória, que já estavam disponíveis aqui. Eu vou dizer uma coisa: se você está nessa situação, pode ser que quando você chegue lá, você se arrependa de não ter desfrutado antes. Porque aqui está falando que a graça nos habilita a reinar em vida. Não está falando de reinar sobre pessoas. Sabe, queridos, a religião é pior que demônio. Demônio você expulsa. Religião é um processo de libertação. A religião, esse negócio de reinar em vida, isso aí é coisa de verbiano. A gente é o mais miserável de todos os homens, mas ficam governando e reinando sobre as pessoas. Você não pode, não faça isso, não faça aquilo. Se você fizer, vai ser amaldiçoado. Se você sair da minha igreja, você perdeu a salvação. Se você isso ou aquele outro, é um domínio sobre as pessoas. Ou seja, eles não querem reinar sobre as circunstâncias, mas querem reinar sobre as pessoas. A religião faz isso. Mas aqui não está falando de reinar sobre pessoas. Aqui está falando que nós temos a habilidade de Deus para reinar ou para governar sobre problemas, circunstâncias e adversidades. Sabe, queridos, acabou o tempo onde você era dominado pelas circunstâncias. Acabou esse tempo hoje na sua vida. As circunstâncias me dominam. Ei, querido, chegou o tempo onde a graça de Deus revelada ao seu coração está te habilitando a você governar sobre qualquer circunstância, situação, oposição ou resistência. A graça de Deus faz isso na nossa vida. Sabe por quê? Porque a graça nos basta. E ela é suficiente para que nós possamos exercer o domínio. Ei, quando Deus fez o homem, sabe que foi a primeira coisa que Deus disse ao homem? Ei, domine. Mas não sobre pessoas, sobre coisas, sobre circunstâncias, sobre problemas. Domine, porque a autoridade que estava em Cristo Jesus foi nos dada. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, esse texto de Romanos que nós lemos está dizendo que a abundância da graça que nos foi dada nos habilita a reinar em vida. Quem pode reinar? Quem são aqueles que podem reinar? Diga os reis. Ele está dizendo que nós somos reis. Sim, eu estou dizendo que Deus te constituiu reino e sacerdote. Não sobre pessoas, sobre circunstâncias. Rei não pede, ele dá ordens. Você não pede, ai demônio, por favor, com licença, sai. Não! Você dá ordens. Ai doença, Senhor, se você quiser, Deus quer, dê ordens, toda doença, sai agora em nome de Jesus. Um rei, ele não pede, ele dá ordens. Deus te constituiu reis e sacerdotes. Ei, Jesus, ele é apresentado como o rei dos reis. Quem são esses reis? Jesus é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Quem são esses senhores? Somos nós, senhores sobre os problemas, senhores sobre as circunstâncias. Nós somos aqueles que recebemos de Deus a autoridade para governar, para dominar. E só reis dominam, só senhores governam. Você entende o que eu estou querendo dizer aqui? Eu não estou dizendo que você deve sair por aí, eu ouvi lá que a gente é rei. Não, eu estou falando que essa consciência de quem você foi constituído por Deus tem que estar arraigada no seu coração.
para que toda oposição que se levante, você encare elas como um filho do Rei de Reis. Esse povo parece que tem um rei na barriga, de fato temos. Amém? Aleluia. De onde é que ele está tirando essas coisas? Da Bíblia. Eu tiro tudo da Bíblia. Eu não preciso tirar mais nada. Está tudo aqui. Apocalipse 1,6 diz que ele nos constituiu reis e sacerdotes. É a Bíblia diz. Quando você não aceita isso, você não está aceitando a Bíblia. Não aceitando a Bíblia, não está aceitando Jesus, porque Jesus é a Bíblia. Primeira Timóteo 6,15 diz que ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora, tudo isso só é possível por causa de uma maravilhosa graça, que faz com que a impossibilidade se torne possibilidade, e aquilo que é invencível se torne vencível, aquilo que nos liga ao propósito divino que Deus estabeleceu para nós, aquilo que nos dá condições de superar aquilo que era insuperável e suportar aquilo que era insuportável. A graça de Deus. Perceba que a graça não é para você lidar com pessoas, é lidar com circunstâncias. Está comigo? Agora, é claro que pode ser que algumas pessoas sejam mensageiros de Satanás, e aí você não vai lutar contra a pessoa. Está comigo? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Amém? Agora, é possível que um crente não usufrua dos benefícios dessa maravilhosa graça. Sabe quando um crente não usufrui dos benefícios dessa maravilhosa graça? Quando ele se volta para as práticas da lei, ou para práticas judaizantes. Quando ele se volta para essas práticas da lei ou práticas judaizantes, ele está anulando os benefícios da graça sobre a sua vida. Vá comigo para Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. A partir do versículo 6. Aqui é Paulo escrevendo aos Gálatas. E olha a admiração desse homem diante daquela situação. Esse homem que teve a revelação da graça. Diz o seguinte, versículo 6 do capítulo 1 de Gálatas diz assim: estou admirado de que tão depressa estejais desertando. Sabe o que é desertando? É abandonando. Desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Deixa eu tentar explicar isso para você. Paulo está dizendo: olha, eu estou admirado. Vocês estão desertando, estão abrindo mão da graça salvadora de Cristo Jesus para se envolver com outro evangelho que não é evangelho. É isso que Paulo está dizendo, porque não existe dois evangelhos, existe um evangelho. E aí ele continua dizendo o seguinte: o qual não é outro, ou seja, não existe outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. Paulo está falando aqui, queridos, deixa eu explicar isso para você, de alguns líderes da época que estavam torcendo, ou seja, na verdade eles estavam torcendo o evangelho e apresentando uma religião carregada de preceitos judaizantes, uma religião carregada de práticas judaizantes. Mas eu quero que você entenda, queridos, que Paulo estava escrevendo para a igreja. Ele não estava escrevendo nem para gentios, nem para judeus, mas ele estava escrevendo para a igreja. O muro de separação, ele foi quebrado. Aquele que entregou a vida para Jesus, ele não é judeu e também não é gentio. Ele se chama Igreja do Senhor, um novo povo, uma nova raça, eleita por Deus, aqueles que vão habitar na cidade santa, na Jerusalém celestial, aquela que Paulo viu, aquela que João contemplou. Agora, o pior é que alguns crentes dessa época, eles estavam caindo da graça ao aceitar a proposta de voltar a esses preceitos da lei mosaica. Se você pegar o mesmo
o mesmo livro de Gálatas, um pouquinho mais à frente, no capítulo 5. Avança um pouquinho. Capítulo 5, versículo 4. É a mesma carta, um pouquinho mais à frente. Diz o seguinte: separados estais de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça caístes. Ou seja, o que Paulo está dizendo: ei, quando vocês voltam aos preceitos da lei, quando vocês voltam a práticas judaizantes, quando vocês estão se envolvendo com rituais da época em que vocês viviam dentro desse contexto, vocês estão anulando a graça que salvou vocês, que tirou vocês dessa condição. Da graça vocês caíram. Agora, isso acontece até hoje. O que acontece hoje é resquícios daquilo que acontecia naquela época. Até hoje tem gente tentando judaizar a igreja. Até hoje tem gente querendo trazer a arca para dentro da igreja. Sabe de uma coisa? Você é a arca. Deus não habita mais dentro de uma caixa de madeira. Deus habita dentro de você, crente. Ai, toque na arca. Toque na sua esposa. Ela é a arca de Deus. Deus habita nela. Está comigo? Estão querendo judaizar. Tem pastor vestindo estola sacerdotal, usando as 12 pedras das 12 tribos de Israel. Sabe de uma coisa, querido? Isso é coisa do passado. Nós fomos tirados da maldição da lei. Nós estamos debaixo da dispensação da graça. E quando nós voltamos a isso, a Bíblia diz que nós caímos da graça. Ou seja, nós abrimos mão do poder que nos habilita a superar aquilo que é insuportável. Estamos abrindo mão do poder que nos qualifica a reinar em vida, para nos envolver com coisas vãs que têm aparência de religião. Aleluia. Quantos estão debaixo da graça aqui? Sabe qual é a boa notícia? É que essa abundante graça, ela ainda pode ser aumentada. 2 Pedro capítulo 3. Quando eu falo aumentar a graça, eu estou falando aumentar o poder que nos habilita a superar aquilo que é insuperável, suportar o insuportável, vencer o invencível. Amém? Eu preciso dar tempo para respirar. Aleluia. 2 Pedro capítulo 3. Aleluia. Versículo 18. 2 Pedro 3, 18. Diz assim: antes crescei na graça. Diga, crescei na graça. Isso aqui está dizendo crescer na graça, é porque é possível crescer em graça. Amém? Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Duas coisas são importantes aqui. É possível crescer na graça e é possível crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Como que eu conheço mais o Senhor Jesus? Lendo e meditando a palavra, fazendo remo. Conhecer e prosseguir em conhecer, diz a palavra. Amém? É possível crescer na graça. Agora vá comigo para Tiago capítulo 4, versículo 6, e vamos entender quem são aqueles que recebem uma graça maior da parte de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele olha a condição do coração de cada um. Tiago 4,6, eu vou parafrasear para você aqui. Mas Tiago 4,6 diz que Deus dá uma maior graça àqueles que são humildes. Ou seja, existe uma graça maior. A graça ela é abundante, mas existe uma graça maior para aqueles que são humildes. Lembra o que Paulo disse? Eu me coloco como fraco diante de Deus,
para que a força dele opere na minha vida. Ou seja, eu reconheço que eu tenho limitações humanas, mas eu também reconheço que aquele que habita em mim, ele me dá condições de vencer qualquer situação. É dar o crédito a Deus e não dizer fui eu que fiz, não, foi Ele que fez por meio de mim. Isso é ser humilde, é você não ficar com o crédito. Tiago 4,6 diz que Deus dá uma maior graça àqueles que são humildes. Agora, se Deus dá uma maior graça àqueles que são humildes, isso também me mostra que Deus não dá uma maior graça para aqueles que são soberbos. É ou não é verdade? Sabe por que Deus não dá uma maior graça para aqueles que são soberbos? Porque com essa graça sobre os soberbos, eles fariam aquilo que não conseguiriam fazer e ficariam com crédito para eles. Você entendeu isso? Porque Deus não dá uma maior graça para os soberbos e só dá para os humildes. Porque os humildes, com a graça que é o poder que o habilita a fazer aquilo que ele não podia fazer, ele faz e diz, é o Senhor na minha vida. Mas o soberbo, se ele tivesse essa graça, ele diria, não, fui eu que fiz. E é por isso que Deus não dá para eles. Na verdade, a Bíblia diz que Deus, ele resiste aos soberbos. E o mesmo texto que diz que Deus resiste aos soberbos, que 1 Pedro 5,5 diz que ele concede graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos. Sabe, queridos, sabe o que é resistir? É quando, mais ou menos, quando você está entrando na agência bancária com o seu molho de chave pendurado na cintura e a porta trava, e aí você olha, está aqui, e você descobre que algo que estava em você e você não percebia, travou você de entrar no lugar que você precisava. Olha aí, ó. Meu Deus. É sério. O que eu estou querendo dizer com isso? Que da mesma forma, existem lugares que você precisa entrar para desfrutar de coisas que estão esperando você. Mas algo pode estar em você sem que você perceba. E esse algo que está em você sem você perceber pode fazer com que Deus resista a você, como aquela porta resiste a alguém que tem uma chave pendurada. E você é privado de entrar naquele lugar onde a bênção está te esperando. Está comigo? Agora, tudo que eu e você precisamos para ter uma vida vitoriosa é contar e confiar na graça de Deus. Eu conto com ela e eu confio nela. Não é por mim, é por Ele na minha vida. Como você pode, querido? Eu só posso porque Ele está em mim. Eu posso, tudo posso sim, mas naquele que me fortalece. Nele, porque Ele está em mim, porque eu estou nele. Nós somos um, é Ele. Você fica com o serviço, Ele fica com o crédito e você avança. Amém? Sabe, queridos, eu vou dizer algo para você. Hoje eu estava no banheiro, tomando banho, orando e chorando antes de vir para o culto. Senhor, eu tenho visto quantas coisas o Senhor tem feito no meio da igreja. Que coisas gloriosas são essas? Eu sei que depende de mim guardar o meu coração, mas me ajuda a levantar pessoas para que possam me alertar em qualquer momento onde meu coração vacilar, ceder a qualquer tipo de sentimento de vaidade, de orgulho, porque se isso tocar o meu coração, tudo para e tudo retrocede. Porque Deus resiste a quem é soberbo. Sabe, queridos, vou dizer algo para você que talvez você fique chocado. A melhor igreja que eu congreguei até hoje foi a igreja que eu pastorei. Eu sou a ovelha número 1 da igreja que eu pastoreio. E os ouvidos que ouvem a mensagem mais próximos são os meus. Está saindo aqui, está chegando aqui. Eu preciso guardar o meu coração. Enquanto a gente tiver esse mesmo sentimento, se preparem para coisas gloriosas acontecerem. Aleluia. Olha como Paulo tinha consciência a respeito dessa graça. Vá comigo para 1 Coríntios capítulo 15. Eu estava lendo esse texto juntamente com minha esposa hoje. Lagarteando. Sabe o que é lagarteando? Eu vou ter que explicar porque essa mensagem vai romper as fronteiras do Brasil, né? Vai chegar em lugares que eles não vão saber o que é lagartear. Lagarteando é sentado no sol. Nós estávamos sentados no sol lagarteando e eu estava lendo a Bíblia.
E a minha esposa não gosta de ler a Bíblia comigo, porque eu leio pregando. E então chegou esse texto aqui. E veio ao meu coração essa convicção de que eu precisava falar sobre isso. Olha só, a consciência que Paulo tinha acerca dessa graça, e ele diz o seguinte, 1 Coríntios 15, 10, está aí? 1 Coríntios 15, 10 diz o seguinte: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Olha só o que Paulo está dizendo. Ei, Paulo era um perseguidor de cristãos. Paulo era alguém que perseguia a igreja do Senhor. Paulo era alguém que matava os cristãos. Sabe o que Paulo fazia? Paulo pegava um crente. Não, eu não posso, você é meu genro, fica aí. Eu já fiz ele de diabo, já fiz ele de tudo, Zezé. Agora é sua vez, você pode, você está muito feliz. Sobe aqui. Deita aí, rapaz. Paulo pegava um crente e pegava um braço do crente, amarrava no cavalo, o outro braço no outro cavalo, e uma perna, e a outra perna, e dizia assim: corra! E aquele crente era rasgado no meio. Sabe quem era esse? É o Paulo que disse: agora não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Sabe o que Paulo fazia? Fica de pé, crente, você foi ressuscitado. Vem aqui, graça. Paulo pegava dois crentes, um que morreu porque não negou a Jesus, e pegava outro crente que também não negou a Jesus, e ele pegava esse crente, ele amarrava outro crente aqui, ó, um no outro, um morto e um vivo, e deixava o corpo do crente morto apodrecer, amarrado ao corpo do crente vivo, a ponto de os bichos que estavam comendo a carne do crente morto entrassem na carne e comessem o crente vivo. Esse era Paulo que disse: portanto agora as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E Paulo se tornou apóstolo e viu o paraíso. Obrigado, queridos. Sabe o que isso significa? Tem chance para você. Não importa o que você fez, não importa a sua vida pregressa do passado, importa, querido, a sua decisão de se abrir para o novo de Deus. Isso é que importa. E então ele diz: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu não sou o que sou por mim mesmo, pelas minhas habilidades, eu sou o que sou porque Ele é em mim. Então ele continua e diz: a sua graça para comigo não foi vã. Ou seja, ele se apegou àquela graça e usou aquela graça de forma a produzir benefícios para o reino de Deus. Não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Está falando dos outros apóstolos. Eu trabalhei mais que todos os outros. E então ele continua e diz: todavia, aí perceba o que é um homem equilibrado e que não cede ao orgulho. Eu trabalhei mais que todo mundo. Rapaz, tu é orgulhoso? Não, calma, ele não parou aí. Ele continuou e disse: todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Sabe o que ele disse? Ei, eu trabalhei sim, mas na verdade foi a graça que trabalhou por meio de mim. O poder de Deus que se aperfeiçoou na minha fraqueza, o poder de Deus que operou na minha vida para salvar um, para curar outro, para libertar outro. É o poder de Deus que opera na minha vida. Ele não ficou com o crédito, ele ficou com o serviço. Aleluia. Agora essa mesma graça que estava em Paulo e que ele relata aqui, ela está disponível para qualquer pessoa. Mas sabe de uma coisa, queridos? A graça está disponível, mas não é porque tem água na torneira que a sua sede será saciada. Você precisa fazer alguma coisa, ir até ela, encher o copo e beber. A água está na torneira, a graça está no trono. Se você não fizer nada e não for até ela, nada vai acontecer. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Nós já estamos encerrando, mas não se distraia. Hebreus capítulo 4, versículo 16.
Da mesma forma que se você não for até a torneira, encher o copo e matar a sua sede, da mesma forma, se você não for até a fonte da graça, nada vai mudar em sua vida. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz o seguinte: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da... Ei, sabe o que tem no trono? Tem graça. Tem o poder que te habilita a fazer o que você não pode fazer. Tem o poder que te dá condições de suportar aquilo que é insuportável, de vencer o invencível. E o texto diz: ei, se achegue com confiança. Ei, você só tem confiança quando você sabe que você vai ter a resposta que você precisa. Sabe o que é isso? Fé. Cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça. Para quê? Para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Sabe, queridos, tudo que Deus deseja nessa noite é ser um socorro para você. Eu não conheço a sua situação, eu não sei exatamente como você está vivendo, mas eu sei que o Senhor não está com a mão encolhida, para que não vos possa abençoar ou te assistir. Na verdade, o desejo de Deus é ser um socorro na sua vida. Agora, existe uma parte que é sua. Deus quer ser o socorro, mas uma parte é sua, que é se chegar ao trono da graça para ser ajudado. Muitas pessoas querem ser ajudadas por Deus, mas elas acham que a igreja é como corpo de bombeiro, você aciona quando está pegando fogo. Mas Deus não age dessa forma. Deus não quer que você precise passar pelo incêndio para ser socorrido pelos bombeiros. Deus quer agir de forma preventiva na sua vida. Amém? Acheguemo-nos com confiança ao trono da graça. Mas pode ser que você não se sinta digno de receber dessa graça maravilhosa, de usufruir dessa graça maravilhosa. Pode ser que você se sinta um pecador, mas eu vou dizer algo para você: Jesus assumiu o seu lugar de pecador. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus colocou como pecador no seu lugar, assumindo o seu pecado, para que por meio do sangue dele você fosse justificado e fosse chamado à própria justiça de Deus. E como justo, você está habilitado a desfrutar dessa graça. Você é digno de desfrutar dessa graça, até porque a palavra diz em Romanos que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Oh, aleluia. Eu não sei como foi a sua vida no passado, mas eu sei de uma coisa: não foi pior do que Paulo. Você não matou nenhum crente. Eu espero que não. Teve chance para ele, tem chance para você, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Sabe, queridos, quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que o primeiro propósito da graça de Deus é nos salvar. É o primeiro propósito. Muitas pessoas, elas vão atrás dos milagres e desfrutam até algumas vezes dos milagres, mas elas morrem sem Deus, e o seu lugar é o lago que arde com fogo e enxofre, não tem outro jeito. Mas o primeiro propósito da graça é nos conduzir à salvação, e nós descobrimos isso lá no livro de Tito 2:11. Apenas ouça, diz o seguinte: porque a graça de Deus, ela se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A primeira proposta da graça de Deus é trazer salvação a todos os homens. Diga: todos os homens. Isso anula alguns conceitos errados da eleição. Prego batido, ponta virada. A graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens que aceitarem essa salvação. Agora, talvez você não entenda exatamente o que é salvação. Salvação, queridos, é uma palavra que muitas vezes não é entendida por quem está chegando na igreja. O que ele está querendo dizer com salvação? Mas eu vou tentar explicar isso para você.
Veja bem, imagina que você estivesse a bordo de um navio que naufragou, e você está à deriva ali no mar, tentando sobreviver com os últimos suspiros de vida, e de repente um outro navio se aproxima e ele te atira uma boia. Agora, o fato de alguém atirar uma boia não significa que aquela pessoa vai se salvar. É ou não é verdade? Por quê? Porque a salvação veio por meio da boia que foi lançada. Mas a parte de quem estava naufragado, mergulhado, a deriva, era se agarrar naquela boia, chamada salvação. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, queridos, que pode ser que você esteja aqui, não naufragado no mar natural, mas num mar de problemas, num mar de circunstâncias, de adversidades, num caos. Você está mergulhado, queridos, você está sendo sufocado e afogado por tantos problemas. Mas vou dizer algo para você. Deus me deu o privilégio de estar no timão desse barco nessa noite, e quando eu te vi, eu lancei a boia, e essa boia se chama salvação. Agora, pegar nela ou não é sua responsabilidade. O que é salvação? É eu agarrar a proposta de Deus, é agarrar aquela palavra salvadora, é eu me apropriar daquilo que me foi dado de forma gratuita. Alguém me convidou para estar naquele lugar, naquela noite, eu não sei nem porque eu vim. Eu sei, querido, você estava afogado em problemas, e Deus olhou para você e disse: eu preciso socorrer, eu preciso acudir, eu preciso ser um socorro. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Queria todos de olhos fechados aqui. Feche seus olhos, não fique como espectador.